só. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação enorme revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciar esse estudo, eu gostaria de convidá-los para fazermos juntos uma oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, por nos trazer mais uma vez a Tua Palavra e nos colocar sempre à disposição da Tua vontade, de conhecermos os Teus desígnios, os Teus caminhos e, principalmente, uma lição como essa que Tu nos enviastes hoje, aonde nos auxilia muito, demasiadamente, ao nosso preparo para guardarmos a chegada de Teu Filho nas nuvens dos céus, para irmos ao encontro com Ele, conforme o texto sagrado que Tu enviastes através do Teu Santo Espírito, assim registrou para todos nós. Nós Te pedimos que nos continue abençoando, nos dirigindo, protegendo e guardando, preparando-nos para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O poder da ressurreição de Cristo. Irmãos, quando fala essa palavra, poder, é sempre profundo, é sempre delicado, porque é algo muito grandioso para a nossa mente mortal poder abraçar na sua essência tamanho feito, tamanho conhecimento. Aqui nós temos 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14 e o verso 17, que diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação, é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Coisa séria, irmão. As pessoas não acreditar na ressurreição de Cristo ou na divindade de Cristo é algo gravíssimo, gravíssimo, porque é completamente vã a fé, a crença, a missão e tudo aquilo que esse que não acredita na ressurreição de Cristo faz. Foi eu que escrevi? Foi você? Está aqui. Palavra de Deus, escrita por um vaso escolhido de Deus, o apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Mas aqui, nas entrelinhas, também diz algo muito interessante. Aqui está dizendo que aqueles que não acreditam na ressurreição de Cristo, eles permanecem nos seus pecados. Mas por outro lado, então, nas entrelinhas entendemos que se cremos, nós não permanecemos em nossos pecados. Ou seja, Cristo já nos livrou dessa vida de pecado. Continuamos sendo pecadores? Sim, mas somos livres. Por quê? Porque estamos conectados com a graça que completa aquilo que faltar em mim ou em você, para usufruirmos da salvação que Ele nos dá hoje. Esse é o sentido absoluto do texto aqui revelado pela palavra de Deus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Eu e você somos separados, porque tudo o que pertence a Deus é santo. A santidade não é mérito pessoal de ninguém, é o fato de pertencermos a Deus. No segundo tema, proclamando a ressurreição de Cristo. O que Paulo trabalha no capítulo 15 de 1 Coríntios é um assunto que, dentro do poder de Deus, ele levanta a tese da ressurreição, porque o assunto da morte de Cristo, irmãos, não foi uma morte qualquer, não foi o sono da morte. Foi por isso que ele suou sangue do Getsemane. Foi por isso que isso já foi representado, como ele mesmo disse para Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho de João, na altura do verso 14 e verso 15, ele deixou bastante claro que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também o Filho do Homem será levantado da terra e atrairá todos a ele. Foi exatamente esse o contexto. Paulo entendeu isso muito bem.
E lá em 2 Coríntios 5, 21 e 23, ele fala que Deus o fez pecado por nós, o fez maldição por nós. No conteúdo do Evangelho de João, no capítulo 3, verso 15, verso 16, fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é um assunto muito profundo. A representação da serpente que houve lá no registro do Êxodo e que Jesus toca nesse assunto com Nicodemos, é porque nem o sábio conseguia entender como que Deus podia mandar fazer uma imagem de escultura que representa pecado, né, de fundição, uma serpente de metal, colocar numa haste representando a cruz, o madeiro da maldição que o próprio Deus alegou lá na Bíblia e deixou claro para o seu povo, que maldito seria aquele que fosse pendurado no madeiro, porque o tipo de morte que levaria para o madeiro seria causas de crime hediondo, a ponto de ir para o madeiro, ser enforcado ou crucificado. E agora o próprio Filho de Deus é conduzido ao extremo da morte de cruz, porque Satanás promoveu isso e a profecia revelou no acontecimento do Êxodo que seria assim. Não que Deus quisesse que ele fosse para lá, mas agora a serpente é a maldição do pecado, representante Satanás. Então automaticamente representa a morte da serpente, porque o dia que a serpente morrer, que ela não morreu, Satanás está vivo até hoje, desde que ele pecou, para assistir todo o piseiro que ele aprontou, todo o estrago que ele fez no universo, e o dia que ele morrer, todos os ímpios estarão morrendo juntos. E tanto aqueles que um dia foram ressuscitados após o milênio, quanto a ressurreição parcial daqueles que Apocalipse 1,7 comenta, Daniel também comenta, que ressuscitarão só para ver ele voltar, aqueles que transpassaram ele e cairão de novo. Então, Daniel comenta no capítulo 12, verso 3, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno, se referindo ao mesmo que João no Apocalipse 1, verso 7, que aqueles que o transpassaram, todo olho verá, até os que os transpassaram. Então esses que ressuscitarem vai morrer 3 vezes, que irão morrer 3 vezes, né, porque morreu nos dias dele, vai ressuscitar na volta de Cristo para ver ele de novo, vai morrer, e no finalzinho, com todos os ímpios, eles serão ressuscitados, e assim que a cidade santa descer, eles serão destruídos, consumidos, conforme Apocalipse capítulo 20 fala em detalhes. Os ímpios serão consumidos junto com Satanás. E por isso que a serpente, no dia que morrer, e os ímpios nunca mais serão ressuscitados. Hoje, os que morrem são ressuscitados porque está no sono da morte. Agora, a morte que Cristo morreu no Calvário não é sono da morte. A prova, Apocalipse capítulo 1, verso 5, ele foi o primogênito dos mortos. E agora mesmo, Paulo vai entrar nesse assunto aqui também, nos seus escritos, e nós vamos estudar com mais detalhes. Mas o fato é que, com esse conteúdo aqui, quando Paulo entra nesses detalhes que nós estamos estudando aqui no segundo tema, deixa uma ideia clara que a maioria das pessoas, mesmo aqueles que conviveram com ele naqueles dias, que andou com ele, eles tinham dúvida no coração deles se aquilo ali realmente foi Deus que o ressuscitou ou se foi ele mesmo que se ressuscitou. Essa era a grande questão aqui. Muitos criam na ressurreição, mas crendo que Cristo ressuscitou. Mas no verso 15 do capítulo 15, deixa claro aqui no escrito que Paulo fez, inspirado pelo Espírito Santo, que Deus o ressuscitou dos mortos, ou seja, o Pai o ressuscitou. E por que João comenta que ele é o primogênito dos mortos? Como que ele podia ser o primogênito dos mortos se ele estivesse referindo ao sono da morte? Olha a confusão. Se só na descendência de Adão já tinha mais de 4.000 anos de gente morrendo, como que Cristo podia ser o primogênito dos mortos? Justamente aí entra o Evangelho de João capítulo 11, verso 11, quando ele comenta sobre Lázaro, que já estava dissorando há 4 dias já de sepultado, disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertar do sono. Então, a morte que Paulo se refere aqui, ele trabalha com os dois conteúdos: o sono da morte, que a graça de Cristo, o preço que ele pagou, o resgate, vai nos tirar da sepultura, e trabalha com a morte eterna, quando ele se refere à morte de Cristo, ele está falando da morte eterna. Nós vamos ver também isso aqui, daqui mais um pouco. Ele entra nesses detalhes, dizendo, quando ele fala que por um homem, Adão, entrou o pecado, e pelo outro entrou a ressurreição e a vida.
Está se referindo sobre a morte eterna. E a morte que entrou por Adão foi exatamente a morte eterna. Ninguém morreu a morte eterna ainda, só Cristo. Mas todos os ímpios, quando morrer junto com Satanás, será para sempre. Jamais ressuscitará. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No terceiro tema, Cristo ressuscitado, nossa única e plena esperança. Justamente. Por ele ser o Filho de Deus, expôs o amor de Deus de forma que ainda não conseguimos compreender amplamente. Mas ele colocou à disposição. Ele mesmo se ofereceu para nos resgatar. Inclusive, um texto interessante que comenta aqui na lição, fazendo um comentário aqui do próprio conteúdo, Paulo comenta que se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é vã, nossa fé também é vã, somos falsas testemunhas e nossa fé é inútil e ainda permanecemos em nossos pecados e naturalmente os que morreram estão perdidos. Olha a ideia que Paulo apresenta a respeito de que Cristo ele é a nossa única esperança, porque é nele que nós contrastamos todas essas ideias que Paulo deu de que de fato quem não acredita na ressurreição de Cristo está perdido, completamente perdido. Mas se estamos conectados com Cristo, estamos salvos garantidamente. Aí entramos no quarto tema, que é um tema até considerado delicado, de certa forma. Cristo, as primícias. Não tem como falar de Cristo, as primícias, sem considerar os 144 mil mencionados lá em Apocalipse, capítulo 7, que diz que eles são as primícias também. Só que Cristo é a primícia dos mortos, e os 144 mil, a primícia dos vivos. Nós vamos ver isso aqui agora mesmo. Mas em se tratando de Cristo, as primícias, aqui nesse contexto, aí em 1 Coríntios, no capítulo 15, do verso 20, ele comenta que ele é a primícia dos que dormem. Entende? Lembrando de Apocalipse, capítulo 1, verso 5, ele é o primogênito dos mortos. Então, ele foi o primeiro ser a morrer, o único em todo o universo. João, no capítulo 1, verso 5, confirma isso. E foi por isso que ele suou sangue lá do Getsemane. Então, Cristo é a primícia dos mortos. Ninguém morreu antes dele e nem depois dele ainda, mas morrerá. Assim que a cidade santa descer, o pecado e os ímpios, a serpente e seus representantes, todos, de uma só vez, serão extintos para sempre. E no verso 21 e 22, aquele comentário que eu mencionei lá atrás, onde ele diz que por Adão entrou a morte eterna. Estava condenada à morte eterna, a humanidade toda, a descendência toda dele. Mas em Cristo, por Cristo, entrou a ressurreição e a vida. E isso se tratando da ressurreição do sono da morte para nós, que na volta de Cristo seremos ressuscitados. E Paulo dá detalhes disso, tanto aqui em 1 Coríntios, no capítulo 15, quanto lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. Inclusive, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 15 ao 16, ele ainda aumenta o detalhe. Ele fala assim: nós, os que ficarmos vivos para a volta de Cristo, de maneira nenhuma precederemos os que dormem. Eles vão ressuscitar e eles vão na frente e nós vamos logo atrás ao encontro com o Senhor nos ares. Porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. E arcanjo tem outro. A palavra arcanjo quer dizer príncipe, filho do Altíssimo. E a palavra Miguel, que é o nome dele na época do Antigo Testamento, é uma pergunta no hebraico: quem é como nosso Deus? Por isso que lá em Apocalipse, capítulo 12, do verso de 7 a 12, que fala da batalha no céu, que aconteceu há 4.000 anos antes de Cristo, assim que Adão caiu, essa batalha aconteceu. Então ele é chamado de Miguel e seus anjos, batalhavam contra o dragão e seus anjos. Apocalipse. E lá em Judas, verso 9, mostra ele, esse Miguel, arcanjo Miguel, disputando com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Quando Moisés, na época que morreu, o arcanjo Miguel veio para ressuscitar ele e levar ele embora. E por isso, quando Moisés e Elias veio aqui no Tabor, quando Jesus sobe lá e se transfigura, eles vieram nessa representação escatológica, justamente Moisés representando os que serão ressuscitados por ocasião da segunda volta de Cristo, e Elias mostrando os que serão arrebatados vivos
como Paulo comenta aqui em 1 Coríntios 15, e também lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 15 ao 18, que mostra justamente a representação lá de Elias. E Elias foi vivo num carro de fogo, trasladado vivo, como Enoque também foi, né? E representando claramente o cenário escatológico da segunda volta de Cristo. A terceira, nós estaremos junto com ele descendo na cidade santa, aqui para a terra, após o milênio apocalíptico, relatado no capítulo 20 do livro de Apocalipse. Então, voltando ao conteúdo das primícias, Cristo, as primícias dos mortos, né? É aí o ponto que ele é a primícia, porque foi o primeiro a morrer a morte eterna. Então ele foi a primícia dos mortos. Agora, quando você entra lá em Apocalipse, no capítulo 7 e no capítulo 14, no capítulo 14, do verso 1 ao 5, e no capítulo 7, o verso 4, deixa bastante claro, não deixa sombra de dúvida, que as primícias dos vivos são os 144 mil. Não se contaminou com mulher, ou seja, com a meretriz babilônica de Apocalipse 17. Não apostataram da fé desde que conheceram a Cristo. Acompanhou em qualquer sufoco da vida e esteve firme do lado de Cristo. Então, desses que serão arrebatados vivos, tem dois grupos na realidade. Como dos mortos também tem dois grupos. A primícia dos mortos, que é comentado na palavra de Deus, são aqueles que ressuscitou com Jesus, que já romperam a morte eterna. Eles dormiam a morte do sono, mas rompeu a morte eterna porque eles foram levados para o céu. Então, eles foram a primícia dos mortos. A grande multidão dos mortos, na chegada de Cristo, sairá dos sepulcros. Aquele grupo que ressuscitou com Cristo, eles também incorporam a primícia dos mortos, porque Cristo, sendo divino, se fez homem e habitou entre nós. Mas tem um grupo seleto que ele, quando morreu, ele ressuscitou e levou com ele. Então incorpora com ele Cristo e esse que ressuscitou com ele como primícia dos mortos. Esses foram levados embora. Cristo foi e levou já. A primícia dos vivos, os 144 mil. Mas já foi representado também por seres que já foram embora para lá, como Enoque, como Elias, pessoas que foram arrebatadas vivas. E agora aqui, se tratando dos 144 mil, é um grupo que está aqui na terra junto com a grande multidão, que todos incorporam a grande multidão, mas eles são destacados de um modo especial. Por quê? Porque, segundo o conteúdo apocalíptico, eles estarão guiando a grande multidão, coordenando a grande multidão no desfecho do conflito. Por isso que os 144 mil, eles vão cantar um cântico novo, um cântico que só eles podiam cantar, mas ninguém. Claro, é da experiência deles, de toda a vida, desde que foi chamado por Cristo, teve uma fé inabalável. Eles estarão vivos, porque a sua fé foi inabalável e andou com poder para todo lado, não se contaminou com apostasias, com doutrinas e apostasia, com doutrinas apóstatas. Apóstata é conhecida a doutrina plena. Ele não abriu mão de sua fé. Aí esses serão contados. E são 144 mil. E todos, evidentemente, da linhagem espiritual dos judeus. Porque linhagem espiritual? Aqueles que Paulo fala, filhos, descendentes de Abraão pela fé. Garantia disso nós temos quando diz que eles não morrerão. Eles estarão vivos por ocasião da volta de Cristo. Então, não podemos aqui estar contando de forma direta as 12 tribos de Israel, porque todos, de forma direta, faleceram. Os que estão vivos, têm descendentes? Tem. Tem descendentes vivos? Tem. Independente se está vindo dessa linhagem sanguínea das 12 tribos, ou da linhagem espiritual que não proveio daquelas 12 tribos, esses serão contados como 144 mil. Eles são contados dessa maneira, tanto da linhagem sanguínea quanto da linhagem espiritual ou descendentes de Abraão pela fé. Esses dali serão 144 mil que estarão guiando a grande multidão no desfecho do conflito
quando explodir o decreto dominical para cá. E do verso 24 ao 26 de 1 Coríntios 15, Paulo entra dando detalhe a respeito da destruição dos reinos caídos. Que não só Paulo fala aqui, mas como Pedro também, lá em 2 Pedro 3, de 8 a 12, que ele comenta com detalhes muito profundos, dizendo: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele é longânimo, querendo que ninguém se perca. Um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia, mas o dia do Senhor virá como ladrão na noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão, e as pedras e as obras que nela há se queimarão, havendo pois de perecer todas essas coisas, e pessoas vos convém serem santo trato e piedade, preparando-vos e aguardando-vos para o dia da vida de Deus, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se fundirão, mas nós aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a verdadeira justiça. Aí, detalhes bíblicos de personagens distintos, né? Falando do mesmo assunto, porque o Espírito Santo foi o objetivo disso. Aqui nós temos no quinto tema, um outro tema também delicado, bacana de estudar, o corpo ressuscitado. Paulo aqui faz algumas comparações, inclusive comparando que Deus na criação deu corpo de animal, deu corpo de gente, são coisas distintas, cada situação adequada ao mundo em que está vivendo. Realmente, quando ele fala que o nosso corpo, que foi dado aqui, é um corpo mortal e tal, lá no verso 51 a 53, ele comenta: convém que isso que é corruptível se revista da imortalidade, que isso que é mortal se revista da imortalidade. Está mostrando que nós vamos estar adequados para viver no reino eterno, tendo esse corpo diferente, né? Diferenciado. Nós reconheceremos uns aos outros pelo jeito de andar, pelo jeito de sorrir e tal, mas não claramente na fisionomia, nós estaremos bem mudados, tanto na estatura quanto no biotipo. Terá mudanças significativas. Imagine nós termos uma face, termos um corpo jovem para todo sempre, ter um visual plenamente jovem, rejuvenescido. Não tem como reconhecer fisicamente dessa forma. Como Cristo não foi reconhecido quando ressuscitou, ninguém reconheceu ele. Ninguém, absolutamente ninguém. Todos ficaram confusos quando viu ele pela primeira vez ressuscitado. Entenderam que era ele por causa do jeito dele de agir, de falar e de fazer as coisas. Aí sim, lembra? Os discípulos de Emaús foram os primeiros. Só reconheceu, andou com ele um tempão e não reconheceu ele. Ainda ganhando estudo bíblico. Quando chegou lá, o jeito dele partiu, o povo desapareceu na frente dele. Ah, é o Senhor! E ele desapareceu na frente dele. Né? Então, nós também não seremos reconhecidos assim de bater o olho e reconhecer. Mas do jeito de ser, prestando atenção, que nós já conhecemos todo o projeto da verdade, e lá a gente vai passar a procurar os amigos, né? E tal, aquele ali é o fulano. E vai lá, você é o fulano, né? Pronto. E aí, pronto, aquele abraço gostoso de saber que quem amamos, a quem nós amávamos tanto aqui na terra, também estará lá. Coisa linda. E o céu vai ser um lugar de surpresa, né? Um outro detalhe que eu queria comentar aqui é que das mudanças comentadas, tem algumas que são meia complexas, que é delicada. Lá em Isaías, no capítulo 64, verso 23, comenta que não terão filhos para calamidade. Mas presta atenção o que Isaías falou: não terão filhos para calamidade. Então, quantas e quantas vezes que eu já ouvi pessoas falar e até escrever porque entendeu isso errado. Se Deus criou a humanidade toda para crescer e multiplicar, encher toda a terra, encher os planetas, encher o universo, por que Ele vai mudar se eu, o Senhor, não mudo? Isso aí não vai ter mudança. O plano da criação de Deus original é eterno e absoluto, irmão. Então, o que ele está dizendo aqui, que não terão filhos para calamidade, para passar vergonha nos pais. Mas aqui mesmo o texto se explica, se você lê o texto, o verso 23 todinho, porque é a descendência do Senhor. O que é a descendência do Senhor? É sequência. O próprio texto já deixa claro. E as pessoas ficam pegando nisso e fazendo cavalo de batalha. Não, no céu não vão ter. Vai ter sim, vai, normal. A descendência do Senhor está aqui, ó. Isaías, capítulo 64, verso 23. Não vai ter filho para calamidade. E com relação aos animais, também vai ter mudança neles. Você vai ver aqui no capítulo 64, já no versículo 25, que o lobo e o cordeiro vai estar pastando junto, e o boi e o leão também.
Ou seja, deixa entender que o cordeiro e o boi não vai ter muita mudança, né? Que vão estar continuando a pastar, porque a dentição vai continuar sendo a mesma, o sistema de intestino o mesmo, mas o leão vai mudar. O sistema de intestino do carneiro e do boi é em forma de bolsa. Do lobo e do leão é em forma de tubo. A dentição do lobo e do leão são totalmente preparadas para o abate, para comer carne, de lacerar carne. E a dentição deles, aqui pelo visto aqui, vai ser idênticas à dentição do boi e do cordeiro. O lobo vai parecer mais com o cordeiro, por causa da dentição, e o leão, a dentição, vai parecer mais com o boi. Então, isso que está aqui, não foi eu que escrevi, foi você? Também não foi, né? Mas está aqui, vai ter essas mudanças. Esses bichos vão estar adequados à situação do reino puro e eterno. E não a adaptação que teve que ter após a maldição do pecado, que os animais e toda a natureza foi adaptada, ajustada para uma nova realidade, que é a que vivemos hoje, infelizmente, a realidade maldita do pecado. Mas isso tudo vai voltar a se encaixar no projeto original da criação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No sexto tema, sobre a morte. Aqui entra outro ponto delicado, que Paulo comenta aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54 a 57, dizendo que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. De fato, mas pelo fato da Bíblia ter sido em outra língua, às vezes fica um pouco difícil da gente entender de cara certas afirmações. Mas se analisarmos o conteúdo, o contexto, dá bem para entender que aqui está se referindo claramente à natureza caída, sangue impuro de raça caída, porque nós seremos transformados de raça caída para raça pura. Por isso que em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 51 a 53, ele fala, olha, na verdade, eu lhes direi o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas no piscar e fechar de olhos seremos transformados por ocasião da volta de Cristo. Porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso que é mortal se revista da imortalidade. Isso é o que Paulo está querendo mostrar. Isso é o que a palavra de Deus está nos mostrando através do Espírito Santo. Então, carne e sangue está se referindo é carne e sangue contaminado, carne mortal. Mas porque no piscar e fechar de olhos, nós ficaremos jovens e tomaremos a vitalidade absoluta conforme o projeto original da criação. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Sétimo tema, Cristo, Filho do Deus vivo. Irmãos, queria citar um texto aqui de a todas as nações, página 424, muito bacana. A divindade de Cristo é a certeza de vida eterna para aqueles que creem. Aquele que crê em mim, disse Jesus, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá jamais. Isso aqui é o que ele falou lá, justamente para a irmã de Lázaro, para Marta, para Maria, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, verso 25. Está lembrado disso? Ele comentou disso. Que de fato, aquilo lá é sono da morte. Lázaro, nosso amigo, dorme. Mas vão despertar do sono. E ele está falando que jamais morrerá. Então Lázaro não estava morto. Então está certo o que ele diz. Não morrerá, viverá eternamente. Se estiver vivo, então, ele ainda comenta. Não morrerá, viverá eternamente. Tanto Lázaro não morreu, estava dormindo, e ele ressuscitou, mas dentro do contexto que ele explicou para Marta e Maria lá, leia lá para você ver como ele se refere aos dois assuntos. Ele trata do sono da morte e trata da morte eterna. Quando ele fala que jamais morrerá, é porque não jamais terá morte eterna, que a morte acontecerá num ato só. Ela aconteceu no ato do Calvário, mas vai se repetir de uma única vez. Foram dois assuntos que a Bíblia apresenta sobre morte eterna, que é um só. A de Cristo, que ele morreu e pagou o preço, e a do outro, que com pecado jamais ressuscitará, que é a da serpente. Essa é o que os ímpios vão receber junto com o diabo e jamais ressuscitarão. E continuando a leitura aqui, Cristo estava olhando para o tempo de sua segunda vinda. Nesse momento, os justos mortos ressuscitarão incorruptíveis e os vivos serão transladados para o céu sem ver a morte. O milagre que Cristo estava prestes a realizar ao ressuscitar Lázaro dos mortos representaria a ressurreição de todos os justos mortos, que vão ressuscitar agora na chegada de Cristo. Ó Senhor,
pelo teu poder e a tua misericórdia, conte-nos, Senhor, sempre, ou entre aqueles que serão arrebatados vivos, ou dentre aqueles que serão ressuscitados, para irmos ao teu reino, recebermos para sempre das tuas mãos a coroa da vida eterna. Te suplicamos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo.